Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 1.5, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Utilize a propriedade dos expoentes para reescrever e simplificar a expressão. Letra A, 4 elevado a menos 3 dividido por 2 elevado a menos 8. Letra B, 1 dividido pela raiz cúbica de x elevado à quarta. Bom, então a gente tem que utilizar aí as propriedades dos expoentes para simplificar essas expressões. Então vamos falar primeiramente das propriedades dos expoentes, tá? Então seja aí um A e um B, dois valores positivos, tá? E seja x e y, tá? Quaisquer números pertencentes aos reais. A gente tem aí, primeira propriedade do expoente. Se a gente tiver uma base A elevado aí a um x mais um y, isso é igual a escrever a base A elevado ao expoente x, que multiplica a base A, mesma base, elevado ao expoente y, ou seja, quando eu tenho a mesma base multiplicada, soma-se os expoentes. Aí, propriedade 2, se eu tenho um A elevado a um x menos um y, eu tenho aí que vai ser igual a um A elevado a um x dividido por um A elevado a y. Ou seja, quando eu tenho a mesma base sendo dividida, eu subtraio os expoentes, positivo menos aqui o de baixo, tá? Que vem ali negativo. A propriedade 3, se eu tenho aí uma base A elevada a um x e tudo isso está elevado a y, isso é igual a A elevado a x vezes y, ou seja, eu multiplico aqui os expoentes. E quarta propriedade, se eu tenho uma base A que multiplica uma base B elevado a um único expoente x, a gente tem aí que, aplicando a distributiva, é a base A elevada ao expoente x vezes a base B elevada ao expoente x. Então, essas são as propriedades dos expoentes. Agora, vamos utilizá-los para simplificar aí. Começando pela letra A, a gente tem 4 elevado a menos 3 dividido por 2 elevado a menos 8. Ou seja, são duas bases diferentes, 4 e 2. Só que 4 é múltiplo de 2. Então, a gente pode reduzir primeiramente esse 4 na base de 2. Como? Fatorando, ó. 4. Como que a gente faz a fatoração? Divide pelos números primos, né? Começando pelo 2. 4 dividido por 2 dá 2. Aí, divide o 2 por 2, que fica 1. Então, está fatorado. Então, o que significa aqui, ó? Usando a propriedade do expoente, significa que é 2 vezes 2. Então, aqui 1 e 1, tá? Vou até escrever ali, ó. Então, a gente tem que 4 é 2 vezes 2 elevado a menos 3, dividido pela base 2 elevado a menos 8, tá? Aí aqui, ó, a gente pode utilizar para mostrar aí a propriedade do expoente, por isso que eu escrevi dessa forma aqui. A gente tem a mesma base, né, com expoente 1 e expoente 1, ou seja, a mesma base, expoente x, expoente y. Então, a gente soma os expoentes, ou seja, isso daqui fica igual a 2, aí 1 com mais 1, 2, né? Que seria o 2 quadrado aí, mostrando para vocês a propriedade. Elevado ao menos 3, dividido por 2 elevado a menos 8. Aí aqui a gente utiliza
a propriedade 3, ó. A gente tem uma base elevado a um expoente que está elevado a outro expoente. Então, a gente faz a multiplicação aqui, ó. Vai ser um x vezes y. Então, a gente tem aí que isso vai ser igual a 2, aí elevado 2 vezes menos 3 elevado a menos 6, dividido por 2 elevado a menos 8. Agora, a gente tem a mesma base, cada uma elevada a um expoente, sendo dividido. A gente vai na propriedade 2, ó. Mesma base, tem expoentes diferentes, aplicando a divisão, né? Então, vai fazer o expoente de cima menos o de baixo. Então, mantém a base é 2. Aí, a gente vai ter menos 6 menos o expoente que está embaixo, que é o menos 8. Então, a gente tem aqui menos com menos fica mais, então fica menos 6 mais 8, que é 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado, né, que a gente tinha visto aqui, ó, 2 ao quadrado é o 4. E aí a gente tem a expressão simplificada, tá? Na letra B, a gente tem lá 1 dividido pela raiz cúbica de x elevado à quarta, tá? Primeiramente aí, relembrando a propriedade aqui de potência, né, da função raiz, vou colocar aqui em cima, quando a gente tem uma raiz aí enésima de um x elevado a m, a gente reescreve essa função raiz como função potência, que fica x elevado ao expoente de dentro, dividido pelo valor aqui de fora, o radical n, tá? Então, utilizando essa propriedade dos expoentes da função potência aqui, primeiramente, a gente vai reescrever isso como sendo 1 dividido pelo x, aí aqui mantém o 4, que é o expoente, e o 3 vai passar dividindo. Agora, para simplificar isso daqui, eu tenho que escrever a base lá em cima, né? Então, aqui, ó, não aparece a base x, mas a gente colocando o elemento neutro aí da potência, que seria x elevado a 0, né? X, qualquer valor elevado a 0 dá 1. Então, agora eu tenho a base x ali em cima. Então, a gente utiliza a propriedade, né, aqui da mesma base, subtrai os expoentes. Então, fica o x em cima, aí vai ficar o expoente de cima, que seria o 0, que não aparece, menos o expoente de baixo, 4/3. Ou seja, a gente tem aí que vai ficar x elevado a menos 4/3. Ou seja, quando eu tenho uma base com expoente positivo em cima, reescrevendo ela com aqui de forma linear, em cima a gente vai ter que o expoente fica negativo, ou seja, inverte aí. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!